Pessoal, nós estaremos falando sobre o aprendizado do adulto. Eu sou a professora Eleomar e nós dividimos essa aula em 3 partes. Então, vamos lá. Nós estaremos vendo a importância da experiência, a neuromodulação, o local da memória, a importância desse local, onde é localizada a memória, os processos da memória humana, as etapas de fixação dessa memória, os tipos, as falhas de memória. Pessoal, o que se sabe a respeito do mundo, dos outros e de você mesmo? Então, se sabe que todas essas informações foram adquiridas através da experiência. E tudo isso está armazenado em suas memórias. Se sabe que construímos nossa identidade através de um processo que mescla as experiências vividas no ambiente e as nossas vivências interiores. Assim, somos quem somos porque aprendemos e lembramos. Então, o que é a memória, né? Como nós memorizamos? Como isso ocorre? A memória é a função cognitiva mais complexa que a natureza já produziu. Evidências científicas sugerem que o aprendizado de novas informações e o seu armazenamento causam alterações estruturais no sistema nervoso. Nós adquirimos uma razoável compreensão acerca dos mecanismos da formação da memória. Já sabemos que animais inferiores têm encéfalos mais simples que mamíferos superiores, ou seja, espécie humana, né? E que o seu comportamento e a sua capacidade de aprender e lembrar são mais acessíveis às técnicas de laboratório. Bem, o Dr. Eric Kandel, estudando a biologia celular e armazenamento da memória no caramujo marinho Apresia, ele demonstrou que as funções e as moléculas específicas de alguns neurônios mudam quando esse animal aprende uma resposta comportamental. Bom, a importância do seu trabalho foi tão grande, foi tão reconhecido esse trabalho dele, que ele ganhou o Nobel de Medicina em 2000. Os neurônios são células especializadas cuja principal função é comunicar-se com outros neurônios e com os órgãos que realizam as ações, como os músculos e o coração. Bem, como consequência desse processamento de uma grande parte de informação, a atividade integrada dos neurônios determina e modula o comportamento dos indivíduos. Bom, essa capacidade dos neurônios de se transformar e de se adaptar à sua estrutura em respostas às exigências ambientais externas ou internas é chamado de plasticidade neural, que nós estaremos trabalhando no próximo slide. Vamos entender a importância dessa experiência. A experiência, gente, é o fator que mais estimula a plasticidade em espécies diversas, como insetos e humanos. Em mamíferos de laboratórios, a experiência produz mudanças estruturais na estrutura e no funcionamento do cérebro, como aumento no tamanho e ativação da função dos dendritos, também formação ou eliminação das sinapses e aumento da atividade metabólica. Tais mudanças estão correlacionadas com alterações funcionais dos neurônios e do comportamento desse indivíduo. Assim, o aprendizado e a plasticidade são interdependentes e se pode concluir que a experiência, ao modificar o comportamento, está modificando também algumas sinapses no sistema nervoso ou vice-versa. Então, a atividade neural resultante da interação do organismo com o meio externo pode modificar a estrutura do sistema nervoso em qualquer período da vida, mesmo após a maturidade.
Modificar a estrutura do cérebro. Quando você aprende, o seu cérebro muda, tá? Os neurônios são aqueles que têm a capacidade de transformar isso e se adaptar às exigências do ambiente, tanto interno como externo, que seria a plasticidade neural aí. Mesmo após a maturidade, isso também ocorre, mas é diminuído de acordo com a idade. E a experiência, o que ela significa, né? Essa experiência, ela modifica o comportamento e também modifica as sinapses e vice-versa. Essa capacidade mental é melhorada e até recuperada com o treinamento. À medida que você vai treinando, isso vai melhorando. Um tema acerca do qual se sabe muito pouco é o da localização das memórias. Essas memórias estão localizadas numa área específica ou elas estão distribuídas pelo encéfalo? Então, vamos entender um pouquinho melhor esse assunto. O lobo pré-frontal, ele está relacionado com a inteligência, com o julgamento e com o comportamento do indivíduo. Já o lobo temporal, ele está relacionado com a memória, tá? Então, fica fácil aí a gente entender. A região do pré-frontal é toda essa região aqui, marcada, que a professora marcou em amarelo, e a região do lobo temporal. Está bem claro na foto, né? Alguns estudos apontam que diferentes áreas armazenam diferentes aspectos das memórias e que essa distribuição ocorre em diferentes regiões encefálicas, dependendo do tipo de memória e do tempo decorrido após a aquisição dessa informação. Achei esse quadro interessante, né, que ele comprova aquilo que estava falando no slide anterior, e que ele fala para a gente olhar abaixo e dizer as cores e não as palavras. Então, você vai ter que fazer esse teste aí. E aí, ele diz para a gente que é um conflito no cérebro. O lado direito do seu cérebro tenta dizer a cor, né, o direito, mas o lado esquerdo insiste em ler essas palavras. Como se dá esse processamento da memória humana? Então, existem pelo menos 3 tipos distintos de processos na memória humana. O primeiro é a codificação. É como um dado físico, sensorial, é recebido em um tipo de representação que pode ser colocado na memória. Então, existe o preparo, né, das informações para serem armazenadas. Esse código dessa informação, tanto como acústico, visual ou semântico, tá? O outro seria a retenção, como que nós retemos essa informação, como há essa manutenção da informação adquirida, como que ela permanece ali, como que isso ocorre, né? E por fim, nós temos a recuperação, como nós conseguimos acessar essa memória, ou seja, como posteriormente nós conseguimos relembrar, né? Como nós relembramos essas informações que foram armazenadas. Então, gente, nós temos lá a informação, nós sofremos os estímulos em relação a essa informação, tá? Depois nós codificamos, o cérebro codifica, né, essa informação e a próxima etapa é essa retenção desses dados, tá? Diferentes etapas são necessárias para a fixação da memória e durante um certo tempo após o aprendizado, essa memória permanece vulnerável a interferências. Então, a maior parte deste processo de consolidação se completa nas primeiras horas do aprendizado, que seria essa retenção aqui, tá? Nos primeiros momentos. No entanto, esse processo de estabilização da informação armazenada se estende por um prazo maior, mais longo, e envolve alterações contínuas na própria organização da memória. Aí, pessoal, em relação à recuperação dessa memória, toda vez que nós lembramos, né, de algo, nós estamos reconstruindo
e adicionando alguma informação àquele arquivo de memória que nós tínhamos. Então, toda vez que nós relembramos, nós alteramos, nós acessamos essas memórias e alteramos ela. Então, constantemente essas informações estão sendo alteradas. Nós temos tipos de memória. Tem a memória sensorial, que está relacionada com os estímulos também sofridos pelo ambiente, né? Com a visão, com a audição, com o tato. E essa memória, ela tem um registro transitório. A outra memória, que é dita memória de curto prazo ou memória de trabalho, é um tipo de memória que cuida do armazenamento e também manipula temporariamente essas informações. É um tipo de memória que mantém certas informações no nosso foco de atenção enquanto nós executamos tarefas cognitivas complexas. Depois, nós temos a memória de longo prazo, tá? Que é uma capacidade permanente e ilimitada. Então, vamos falar primeiramente da memória sensorial. É através desta memória, que é ágil, que nós recebemos os estímulos e as primeiras impressões sobre tudo. Ela armazena as informações dos nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Depois disso, ela as guarda com grande precisão. Bem, essa memória sensorial é um tipo de memória muito inteligente e funciona como um filtro para que não desperdicemos recursos do nosso cérebro com coisas inúteis. Portanto, ela se degrada rapidamente também. A memória sensorial motora é o tipo de memória responsável pelo processamento inicial da informação sensorial, feito pelos sentidos e sua codificação. Vamos entender um pouquinho melhor o processo dessa memória sensorial motora. Bom, recebemos os estímulos, né, sensoriais. Após isso, ocorrem as sinapses no córtex cerebral. Depois disso, há a codificação dessa informação. Após essa codificação, há o armazenamento sensorial. Esse armazenamento ele ocorre muito rápido, de 0,1 a 0,5 segundos. Vamos tratar agora da memória de curto prazo. Essa é a memória responsável pelo segundo processamento, pelo segundo processo, que seria então a retenção dessa informação. Essa retenção ela é limitada e dura de 15 a 30 segundos. Essa memória de curto prazo, se é percebido que é uma informação inútil, posteriormente ela é descartada, tá? Porém, se é uma informação útil, ela é mantida e se torna e é armazenada a longo prazo. Algo importante em relação a essa memória de curto prazo é o conhecimento e as experiências relacionadas a isso, que vai ajudar a definir se ela vai ficar a longo prazo ou não, se ela vai ficar pouco tempo armazenada. Essa memória de curto prazo, se ocorre a repetição constante, mental e silenciosa, mais tempo de memória de curto prazo, ou seja, ela é passada para memória de longo prazo. Então, se é algo que está sempre acontecendo, ou se você vai lá e repete essa informação, ela acaba sendo memorizada e sendo guardada de uma outra forma, acaba sendo guardada na memória de longo prazo. Então, essas são as nossas referências. Muito obrigada, pessoal. E vamos lembrar de lavar as mãos, viu? Um grande abraço.